Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho como representar equações numéricas no plano cartesiano, ok? Vocês viram no vídeo da aula anterior que o plano cartesiano ele nos serve para nos dar algumas localizações, né? Nós vamos marcar pontos, né? Ou seja, os pares ordenados ou coordenadas cartesianas dentro do plano cartesiano. Hoje, nós vamos ver como representar a solução dessa equação aqui num plano cartesiano. Eu vou fazer com vocês um passo a passo, bem devagar, para vocês poderem observar cada etapa com bastante atenção, tá? Depois eu vou colocar na descrição do vídeo também essas etapas, aí vocês já copiam elas no caderno e sempre segui-las, que vai ficar bem mais fácil de vocês fazerem, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é construir uma tabela, tá? Lembre que nós estamos usando essa equação aqui. Então, vocês vão construir uma tabela bem semelhante a essa. Vocês podem estar colocando sempre 3 colunas, certo? Uma coluna, vocês vão ver que é para colocar os valores para x. Nessa coluna aqui, eu gosto de colocar, porque é onde nós vamos resolver a equação. E a nossa última coluna, onde nós vamos colocar como resultado, né, os possíveis valores para y. Então, a primeira etapa é construir uma tabela semelhante a essa aqui. A segunda etapa é atribuir valores para a coluna x, tá? Vocês podem observar que a prof já colocou alguns valores aqui. Então, aqui nessa etapa, vocês têm a liberdade de colocar valores que vocês acharem que fica mais fácil, vamos dizer assim, tá? Uma dica que eu dou para vocês é colocar em valores menores, não coloquem valores grandes, 20, 30, porque depois vocês vão ver que vai ser mais difícil de representar lá no plano cartesiano. Então, numa próxima aula, a gente faz com valores maiores e eu explico para vocês até como organizar um plano cartesiano com uma escala para a gente poder colocar valores maiores, tá bem? Então, por enquanto, vocês podem usar valores no máximo até 10, tanto positivos quanto negativos. Vocês vão poder usar também valores negativos. Aí vocês vão se atentar depois à regrinha de sinal, tá? Então, a segunda etapa é vocês colocarem valores para x. Eu coloquei aqui 0, 4, 2, 6 e 5, ok? A nossa terceira etapa é resolver, tá? Então, quando vocês escolheram o valor 0 para x, nós vamos substituir aqui na equaçãozinha. Então, tudo onde é x, eu vou colocar 0. Então, eu vou colocar aqui 0 mais y igual a 5, ok? E a perguntinha que nós vamos fazer agora é: qual o valor que eu vou ter que acrescentar aqui nesse lugar do y, que eu vou somar com 0, que eu vou chegar no 5, gente? Pensem com a prof. Acertou quem falou que é o número 5, tá? Então, 0 mais 5 é igual a 5. Então, o nosso valor de y vai ser 5, ok? Mesma coisa nós vamos fazer aqui para o número 4. Nós vamos colocar ele aqui no lugar do x. Então, eu vou ter aqui 4 mais y igual a 5, tá? Sempre vai ser 5 porque ele é aqui da nossa equação, tá bem? Vamos nos perguntar novamente, que número que eu vou acrescentar aqui no lugar do y, que eu vou somar com o número 4, que vai dar 5. Novamente, quem falou o número 1, acertou, né? 4 mais 1 é igual a 5. Então, o valor do meu y é o número 1, ok? Vamos continuar aqui na nossa tabela. Nosso próximo valor é o número 2. Então, lá em cima, no lugar do x, eu vou colocar o número 2, ó. Mais y, novamente, igual a 5. Vamos pensar novamente? Que número que eu vou substituir aqui no lugar do y, que eu vou somar com o número 2,
e eu vou chegar no 5? Então, ficando craque já, né? Então, vai ser o número 3, porque 2 mais 3 é igual a 5. Mais um, então. Agora, eu tenho o valor 6. Então, aqui eu vou colocar 6 mais y é igual a 5. E agora? Será que tem algum número positivo que eu vou somar com 6, que vai dar 5? Não, né? Nós vamos ter que fazer uma continha de menos. Então, eu vou ter que tirar aqui do 6, 1 para dar 5. Então, o nosso valor para y, ó, bastante atenção, ele vai ser negativo, né? Vou ter que tirar para poder colocar ali e deixar igual a 5 na nossa equação. E, por fim, o nosso último número é o número 5. Então, eu vou colocar aqui 5 mais y igual a 5. Então, se eu já tenho um 5 aqui e já tenho um 5 aqui, quer dizer que eu não posso acrescentar nenhum valor numérico, né? A não ser que esse valor seja o número 0. Então, essa é a nossa terceira etapa, ok, gente? É resolver substituindo na continha os nossos valores que foram atribuídos aqui para x. Muito bem? A nossa terceira etapa... Terceira não, perdão. A quarta etapa é nós escrevermos os pares ordenados. Na aula passada, a gente conversou que os pares ordenados, eles sempre vão ser no formato primeiro x e depois y, tá? Nós não vamos tirar do além esses pares ordenados, nós vamos olhar aqui na nossa tabela, por isso que ela é bem importante. Então, o primeiro parzinho que nós vamos ter, ó, é o 0 com o 5. Então, vou escrever aqui que o primeiro parzinho é 0 e 5. Nosso segundo parzinho é o 4 com o 1. O nosso terceiro parzinho é o 2 com o 3. Depois, o 6 com o menos 1. E por último, o 5 com o 0. Então, esses são os nossos pares ordenados, tá? Então, essa é a nossa quarta etapa. Depois que nós fizermos a escrita dos pares ordenados, nós vamos fazer a marcação desses pares no nosso plano cartesiano. Então, uma dica que eu dou para vocês, a gente pode já colocar uma letrinha para cada par ordenado. Então, esse aqui eu posso chamar ele de ponto A, esse de ponto B, esse de ponto C, o ponto D e o ponto E, tá? Fica mais fácil pra gente se localizar lá no plano. Depois disso, nós vamos pegar o nosso plano para fazer as marcações, tá? Se vocês tiverem o papel quadriculado, fica bem mais fácil de fazer, né? Aí, vocês só vão precisar traçar as duas retas perpendiculares e fazer as marcações, tá? O prof aqui não tinha um papel quadriculado, eu peguei um pedaço de papel sulfite, fiz as minhas marcações e fiz os meus quadriculados, tá? Então, vai depender também do que vocês tiverem em casa. No caderno, assim, fazer também fica mais fácil, que vocês podem aproveitar a própria linha do caderno, tá? Um detalhe que eu quero colocar para vocês é que a gente viu que a reta, ela é ordenada, né? Tem os pontos marcados certinho. Então, se vocês vão fazer a marcação, a gente tem que observar que para cada marcaçãozinha aqui é 1 centímetro, tá? Depois de ter feito isso, nós vamos marcar os nossos pontos. Então, o nosso primeiro ponto que nós vamos marcar é o ponto A. Então, lembra que a prof falou sempre primeiro o eixo X e depois o Y. Então, o nosso ponto A, ele vale 0, tá? Quando nós tivermos um dos valores no parzinho que vale 0, significa que nós vamos ter que marcar o outro ponto bem em cima do eixo. Ou seja, ó, o ponto A não tem nada para X, mas ele tem 5 para Y. Então, nós vamos marcar ele aqui em cima. Ó, ele não tem nada para X, então, ele vai ficar em cima do eixo Y. Então, esse é o ponto A, ok? O nosso ponto B, ele vale 4 para X e 1 para Y.
Então, nós vamos achar aqui, ó, 4 para x e 1 para y, ó. Então, eu vou subir até o número 1 aqui do y. Vocês podem fazer até os pontilhadinhos assim. Para vocês se acharem também, tá? O ponto C, ele tem 2 para x e 3 para y. Então, eu tô aqui no 2, ó, e eu vou subir até aqui no ponto 3 e marcar. Então, esse aqui era o ponto B, né? Esse é o ponto C. O nosso quarto ponto, ele é 6 para x e menos 1 para y, ó. Reparem que ele já vai cair aqui pro quarto quadrante, porque o menos 1 está aqui. Então, nós vamos vir aqui, ó, 6 para x e menos 1 para y. E vamos marcar o ponto D. Tudo bem? E o último ponto que nós vamos marcar é o ponto E. Ele é 5 para x e 0 para y. Novamente, nós temos um dos valores que é 0, então, nós vamos manter aqui em cima, ó. Então, aqui está localizado o ponto E. Marcando os pontos no plano, a gente já terminou a nossa quinta etapa, ok? E, por fim, a nossa última etapa é ligar esses pontos, tá? Então, vocês vão pegar a régua e vão tentar juntar todos esses pontos, fazendo uma reta assim, tá? Então, vocês conseguem observar que todos os pontos ficaram sobre essa reta, certo? Então, a gente tá validando aqui a nossa continha, ok? Só lembrando aqui que eu vou deixar os passo a passo para vocês na descrição do vídeo. Se precisar, assistam novamente com calma e sempre seguir nessa ordem, está bem? Um abraço, até a próxima aula.